Meu nome é Sofia Lee e tenho 48 anos. Moro em uma charmosa casa de 2 andares aninhada na serena cidade de Richmond, Virgínia. Aqui, as estações dançam com a vida, trazendo um caráter distinto ao nosso bairro o ano todo. No outono, as ruas são cobertas por um tapete quente de folhas douradas e, na primavera, as flores de cerejeira explodem em um brilho rosa suave, adornando tudo o que tocam. Este lugar parece um retiro tranquilo e uma tela viva, onde as histórias da minha vida se desenrolam. Desde que me lembro, minha existência tem sido profundamente entrelaçada com minha fé muçulmana, moldada por costumes e práticas transmitidas de geração em geração. Cresci em Bangladesh, onde minha criação foi enraizada nas ricas tradições do islamismo. A fé não era meramente uma crença abstrata, mas a força orientadora por trás de cada aspecto de nossas vidas diárias. Desde o momento em que tive idade suficiente para entender, mergulhei nos ensinamentos sagrados do Alcorão. Minhas horas de infância foram gastas memorizando versos, permitindo que o fluxo rítmico de suas palavras se tornasse uma parte inseparável de mim. 5 vezes por dia, eu estendia meu tapete de oração, orientando-me em direção a Meca e entregava meu coração em devoção, acreditando que esses rituais eram a chave para garantir um lugar no paraíso. Aos 10 anos, minha família se mudou para a América e meu compromisso com o islamismo permaneceu inabalável. Mais tarde, quando me casei com Omar, um homem cuja fé espelhava a minha, prometemos criar nossos filhos com a mesma devoção ao islamismo que moldou nossas próprias vidas. Como professora de História do Ensino Médio, carreguei minha fé com orgulho em todos os aspectos da minha vida. Meu hijab estava sempre bem preso e meu traje modesto frequentemente me diferenciava dos meus colegas. No entanto, nunca me senti deslocada. Minha fé era mais do que uma parte da minha identidade, era minha bússola me guiando por um mundo imprevisível. O Ramadã se tornou o coração da nossa vida familiar. A cada ano, o jejum do amanhecer ao anoitecer trazia um ritmo sagrado e eu sentia uma profunda sensação de purificação e renovação durante esse período. Os sons de alegria e risos enchiam nossa casa durante as festividades e o aroma de samosas caseiras pairava no ar. Nossos dias eram emoldurados pelas 5 orações diárias e pelos princípios do islamismo. Nós nos abstínhamos de álcool, comíamos apenas alimentos halal e regularmente dávamos zakat aos necessitados. Eu me mantive firme na minha crença de que Muhammad era o último mensageiro de Allah e que o Alcorão era a verdade suprema. Então, tudo mudou no que parecia ser um dia comum, 22 de abril de 2022. O dia começou como de costume, com a paz tranquila do amanhecer. Fiz a oração do Fajr, preparei o café da manhã para Omar antes que ele saísse para o trabalho e fui para a escola secundária local onde eu dava aulas. O ar da primavera estava fresco, carregando o aroma sutil das flores de cerejeira desabrochando. Durante meu intervalo para o almoço, decidi pegar alguns livros de história que tinham chegado recentemente em uma remessa. O depósito do porão, com sua solidão tranquila, era o lugar perfeito para trabalhar sem ser perturbado. Quando peguei uma caixa na prateleira de cima, um odor químico inesperado de repente encheu o ar. Era um cheiro estranho e doce, mas também era sufocante e irritante. Antes que eu pudesse reagir, minha garganta apertou e tive dificuldade para respirar. Mais tarde, foi revelado que um recipiente de solução de limpeza de nível industrial havia vazado, enchendo o ambiente com vapores tóxicos. A exposição desencadeou uma reação aguda em meus pulmões, resultando em pneumonite química. Lembro-me de tropeçar em direção à porta, minha visão turva e meus pulmões parecendo estar sendo queimados pelo fogo. Tentei gritar, mas a dor no meu peito abafou minha voz. As luzes fluorescentes acima de mim giravam em círculos vertiginosos e o chão abaixo de mim parecia mudar. A última coisa de que me lembro antes de desmaiar foi o brilho vermelho da placa de saída de emergência piscando à distância, um farol fugaz na escuridão que se aproximava. Cada respiração se tornava mais difícil de tomar e eu sabia que estava escapando. Em meus momentos finais de consciência, sussurrei a shahada, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, é a declaração de fé que estava arraigada em mim desde a infância. Este, pensei, seria meu testemunho final antes da morte. O que se seguiu foi uma experiência profunda que desafiaria os próprios fundamentos da minha fé. Eu me vi embarcando em uma jornada que destruiria tudo em que eu acreditava.
As verdades que me aguardavam não apenas questionariam os princípios religiosos aos quais eu havia dedicado minha vida, mas alterariam completamente minha compreensão da existência. Eu viria a perceber que somente o cristianismo ortodoxo detinha a chave para a salvação e que o caminho que eu havia seguido uma vez levaria apenas à separação eterna de Deus. A ideia do inferno, que eu havia considerado metafórica, revelou-se um lugar real e aterrorizante de tormento sem fim. Enquanto minha vida pendia na balança, flashes de memórias do meu passado se desenrolavam na minha frente como cenas de um filme. Vi as mãos envelhecidas da minha avó gentilmente me guiando pelo ritual Udu no jardim com aroma de jasmim da nossa casa em Bangladesh. Sua voz ecoou na minha mente, recitando os ensinamentos que foram passados de geração em geração, e o paraíso está aos pés da sua mãe. Era um ditado que eu sempre aceitei como absoluto, mas logo descobriria o quão pouco eu realmente entendia. Enquanto eu me desviava dessa experiência, memórias do dia do meu casamento surgiram, o orgulho nos olhos do meu pai quando ele deu sua bênção ao meu casamento com Omar. Foi uma bela ocasião impregnada de tradição e nós respeitamos todos os aspectos do costume islâmico, da cerimônia do nikah ao pagamento do mar. Eu usei um vestido bordado vermelho e dourado, suas cores vibrantes um reflexo da alegria que sentíamos. Eu conseguia me lembrar vividamente dos meus filhos como eles eram, e eu tinha trabalhado duro para incutir neles os valores do islamismo. Sara, minha mais velha, estava estudando ciência da computação, Adam era apaixonado por arquitetura e a pequena Lee tinha acabado de entrar na faculdade. Eu os levei para a escola dominical na mesquita, ensinei a eles a importância do Ramadã e garanti que eles pudessem ler árabe. Apesar dos meus melhores esforços, no entanto, as dúvidas começaram a me atormentar com o tempo. Esses foram momentos fugazes, mas estavam lá. Às vezes questionei aspectos do islamismo que pareciam ilógicos ou contraditórios. Uma conversa com Rachel, minha colega cristã, foi particularmente perturbadora. Ela me perguntou por que um Deus misericordioso condenaria aqueles que seguiam outras religiões ao inferno. Eu rapidamente ignorei a pergunta, reafirmando as respostas que sempre me ensinaram. Defendi a ideia de que o islamismo era a revelação final e perfeita, enquanto o cristianismo era uma fé corrompida. Eu disse a ela que Jesus não era divino, desesperado para convencer a mim mesmo e a ela da verdade. Que eu sempre soube. Um dia, me deparei com outro pensamento inquietante quando li sobre o casamento do profeta Muhammad com Aisha. Quanto mais eu refletia sobre isso, mais difícil eu achava me reconciliar com o meu próprio senso de moralidade. Mas, como tantas coisas, eu descartei isso e continuei focando nos aspectos do islamismo que me traziam conforto, o senso de comunidade, a ênfase na caridade e as práticas espirituais que me conectavam à minha fé. Permaneci ativa em nossa comunidade muçulmana local, organizando círculos de estudo do Alcorão e preparando comida para a congregação. Omar frequentemente brincava que eu era mais devota ao islamismo do que ele e eu tinha orgulho do meu compromisso inabalável. Então chegou a manhã do acidente. Passei um tempo antes do amanhecer lendo o Alcorão, respondendo às perguntas de Lee sobre a evolução e pensando em como responder sem comprometer sua fé. Eu não sabia que, em poucas horas, tudo em que eu acreditava sobre a vida, a morte e a divindade seria virado de cabeça para baixo. A verdade que encontrei durante aqueles momentos entre a vida e a morte me mudou profundamente. A transformação que experimentei não foi apenas física, foi espiritual. Quando meu coração parou de bater, senti uma sensação avassaladora de libertação, como se um fardo pesado tivesse sido tirado da minha alma. Eu me vi flutuando acima do meu corpo sem vida, observando a cena abaixo de mim. E então algo aterrorizante apareceu, uma sombra, escura e rodopiante, movendo-se com a intenção deliberada ao meu redor. Era uma presença que eu nunca havia notado antes, embora sempre tivesse estado comigo, espreitando no fundo, invisível aos meus olhos vivos. A verdade que se desdobrou diante de mim era nada menos que horripilante. Cada oração, cada ato de devoção que eu havia realizado em nome do Islã não me trouxeram para mais perto de Deus. Eles me enredaram em correntes espirituais, me prendendo a um sistema de crenças falso. O Alcorão, antes considerado a palavra sagrada de Alá, agora parecia nada mais do que símbolos, me levando para mais longe da verdade divina. O ritual do Udu, que eu acreditava ser purificador, agora parecia ser uma ferramenta de engano, marcando-me com a influência de espíritos antigos, espíritos que enganaram a humanidade por séculos.
As roupas modestas que eu usava, o jejum durante o Ramadã, as peregrinações a Meca, tudo. Isso me foi revelado como parte de um grande engano, me afastando de Deus e em direção ao inferno. Eu vi a verdade das revelações de Muhammad, não divinas, mas o resultado de encontros com forças obscuras que distorceram elementos da verdade para criar uma religião falsa, uma que enganaria milhões e os levaria ao tormento eterno. A realização foi libertadora e assustadora. Agora eu entendia que eu tinha sido presa em um sistema projetado não para me aproximar de Deus, mas para me afastar dele. E conforme me movia para cima, puxado pela luz, as revelações continuavam chegando, cada uma mais perturbadora que a anterior. O que eu antes considerava sagrado agora era revelado como correntes que me mantinham preso na escuridão espiritual, longe da verdade que me esperava. A ênfase na caridade, valores familiares e vida moral dentro do islamismo é, em sua essência, uma distração, uma fachada inteligente mascarando o engano espiritual mais profundo no cerne de tudo. Ficou dolorosamente claro para mim que a religião, quando divorciada da fé genuína, pode ser facilmente manipulada em uma ferramenta da escuridão. Os seres espirituais que eu acreditava serem anjos começaram a revelar sua verdadeira natureza malévola. As entidades que os muçulmanos invocam durante seus atos de adoração não se alinhavam com o que eu havia aprendido. A recitação repetida de Allah não era uma oração alcançando o verdadeiro Criador, mas, em vez disso, nutriu essas forças sombrias, fortalecendo seu domínio sobre as almas humanas. O reino espiritual que me cercava zumbia com uma energia sombria e opressiva enquanto novas verdades eram reveladas. Comecei a entender que a Shahada, a declaração islâmica de fé, não era simplesmente uma afirmação de crença, era um contrato vinculativo, uma corrente que acorrentava minha alma a um falso sistema religioso. Cada vez que eu dizia, não há Deus senão Allah, e Maomé é seu mensageiro, eu, sem saber, aprofundava minha escravidão espiritual, comprometendo-me com uma teia de mentiras. A caligrafia árabe que eu uma vez exibi orgulhosamente em minha casa, um símbolo da minha devoção, agora parecia um portal, uma ponte que permitia que essas entidades enganosas se infiltrassem na vida espiritual da nossa família. A Kaaba em Meca, outrora o ponto focal da minha peregrinação, não parecia mais um local sagrado, mas um templo pagão, outrora lar de inúmeros ídolos antes da ascensão de Maomé. A pedra negra que eu beijei em reverência foi revelada como um ídolo antigo, uma relíquia de adoração pagã, seu verdadeiro significado espiritual enterrado sob séculos de tradição islâmica. O ato de circundar a Kaaba, que eu acreditava ser um profundo ato de adoração, foi revelado a mim como um antigo ritual pagão, renomeado como devoção monoteísta. A magnitude do engano era avassaladora, quão perfeitamente ele havia sido tecido no tecido de nossa história religiosa. Os jinn, que eu havia entendido como criaturas místicas e sobrenaturais, revelaram sua verdadeira natureza. Eles não eram seres benignos de fogo sem fumaça, mas entidades demoníacas trabalhando incansavelmente para manipular as crenças humanas e manter seu domínio sobre nossas almas. Então, a revelação mais dolorosa veio a mim. Eu vi milhões de muçulmanos sinceros, presos nessa teia de engano, acreditando de todo o coração que estavam seguindo o único Deus verdadeiro. Eu testemunhei meus companheiros crentes, oferecendo sua devoção com corações puros, participando inconscientemente de rituais que os prendiam cada vez mais fundo na escuridão. A tragédia de sua fé equivocada era insuportável. O conceito islâmico de paraíso acabou sendo nada mais do que uma armadilha habilmente planejada, uma visão materialista do céu projetada para apelar aos desejos humanos, distraindo as almas da verdadeira verdade espiritual. Descrições de rios, belas companhias e prazeres eternos eram distrações espirituais, uma fachada escondendo a verdade que levava, em última análise, ao inferno. Vi como os ensinamentos islâmicos sobre Jesus foram cuidadosamente construídos para obscurecer sua verdadeira identidade e propósito. No islamismo, Jesus é reduzido a meramente um profeta, despojando sua natureza divina e a mensagem essencial de salvação por meio de sua morte e ressurreição. A negação da crucificação e ressurreição de Cristo surgiu como um elemento crucial do engano espiritual, afastando os muçulmanos da verdade. Tudo isso, percebi, acabaria levando qualquer um que seguisse esses ensinamentos ao inferno, a menos que se arrependesse e se voltasse para Jesus. O tratamento das mulheres no islamismo, que eu já havia defendido, me foi mostrado em sua verdadeira luz.
O que eu pensava ser um sistema divinamente ordenado acabou sendo uma rede complexa de mecanismos de controle, projetados para perpetuar a escravidão espiritual ao longo das gerações. As restrições impostas às mulheres, obrigando suas vestimentas, limitando seus movimentos e ditando seus papéis na herança, eram ferramentas de opressão, não mandatos divinos. Enquanto eu viajava pelo reino espiritual, vi como esse engano se espalhou por continentes e séculos. Exércitos marchavam sob a bandeira do islamismo, acreditando que estavam espalhando a verdade divina, quando na realidade estavam expandindo o alcance desse sistema espiritual obscuro. Os povos conquistados tinham a opção de se converter, se submeter ou morrer, apertando ainda mais as correntes espirituais que os prendiam. A ênfase na submissão, que sempre foi apresentada como uma nobre rendição a Alá, agora apareceu sob uma luz muito mais sinistra. A ideia de que o islamismo era sobre submissão a Deus foi revelada como um sistema projetado para desviar as almas do verdadeiro caminho divino, levando-as a uma escravidão que, em última análise, as enviaria para o inferno. Através dos meus olhos espirituais, vi como as rotinas diárias da vida muçulmana, o chamado à oração, os rituais, os atos de adoração, serviam não para elevar a alma, mas para aprofundar seu aprisionamento dentro deste sistema obscuro. As 5 orações diárias, antes uma fonte de beleza, agora pareciam fortalecer a conexão entre milhões de almas e essas entidades espirituais enganosas, inconscientemente as direcionando para a destruição. As contas de oração que eu havia usado tantas vezes, cada conta contada enquanto eu recitava os nomes de Alá, agora brilhavam com uma luz doentia. Elas não eram instrumentos para a adoração divina, mas ferramentas de servidão espiritual autoimposta. Os 99 nomes de Alá, que eu acreditava serem reflexos de atributos divinos, agora pareciam distorções, projetadas para confundir os buscadores e distanciá-los da verdadeira compreensão espiritual. As leis alimentares islâmicas, incluindo a proibição de carne de porco, que eu sempre defendi como uma medida de saúde, foram expostas como parte de um sistema mais amplo de manipulação espiritual. Essas regras criaram divisões artificiais, reforçando o controle espiritual por meio de rituais alimentares que uniam as pessoas em um engano compartilhado. Tudo, percebi, foi projetado para afastar os muçulmanos da verdade e levá-los ao inferno, a menos que se arrependessem e abraçassem a salvação encontrada em Jesus. Até mesmo as orações fúnebres, que eu havia oferecido para entes queridos, foram reveladas pelo que realmente eram, rituais que falharam em ajudar as almas que partiram e, em vez disso, prenderam os vivos e os mortos mais perto dessa teia de mentiras. Os ensinamentos islâmicos sobre a morte e a vida após a morte, eu vi, eram fabricações elaboradas, mantendo as almas em cativeiro. Mesmo depois que seus corpos físicos faleceram, levando-as à condenação eterna. A rejeição islâmica de outras religiões, que eu já tinha visto como justas, mostrou-se ser mais uma tática para impedir que os seguidores buscassem a verdade fora do islamismo. As alegações de superioridade, a insistência de que todas as crianças nascem muçulmanas e só se desviam por meio de sua educação, todos esses eram métodos para manter as pessoas presas nesse falso sistema. Percebi que toda vez que convidava alguém a abraçar o islamismo, eu estava, sem saber, tentando prendê-lo nesse mesmo sistema de escravidão espiritual. Então veio a revelação mais profunda. Eu vi Jesus Cristo em sua verdadeira glória, não como o profeta Isa, mas como o Senhor, o divino Filho de Deus, CEO igual ao Pai e ao Espírito Santo. A luz que irradiava dele estava além da compreensão, pura e santa de uma forma que destruiu todas as minhas concepções anteriores de divindade. Ele não era a figura em que o Islã me ensinou a acreditar, ele era o Senhor da vida, a própria essência da verdade e da salvação. Diante de mim estava a realidade da cruz, não a negação islâmica dela, mas o evento cósmico real que rasgou o véu entre o céu e a terra, abrindo caminho para a salvação. Vi como a negação da crucificação não era apenas uma imprecisão histórica, mas uma mentira crítica projetada para impedir que os muçulmanos entendessem o verdadeiro caminho para a vida eterna. A crucificação não foi apenas um evento na história, foi um momento crucial na história humana, a chave para a salvação. A Trindade, que eu havia rejeitado como uma doutrina corrupta, agora se revelava em sua verdadeira natureza espiritual, não como um enigma confuso, mas como a profunda realidade do amor e do relacionamento divino. Eu finalmente entendi porque o islamismo lutou tanto para negar essa verdade. Aceitar a Trindade teria destruído todo o sistema de escravidão espiritual que o islamismo havia construído,
pois teria revelado a plenitude da natureza de Deus e o verdadeiro caminho para a salvação. Meu coração se partiu quando percebi a profundidade do engano em que meus filhos estavam presos. Fara, com suas orações devotas, Yussou, com sua fé juvenil, e a pequena Samira, cujas perguntas sobre Deus puxavam minha alma, cada um deles buscando sinceramente a verdade, mas presos pelas mesmas mentiras que me enredaram por tanto tempo. Suas almas clamavam por mim, ansiando por libertação. No reino espiritual, eu podia sentir a escuridão opressiva se levantando, como um manto pesado sendo jogado fora. Pela primeira vez, senti o toque do amor divino, algo que eu nunca havia conhecido na forma que o islamismo me ensinou. Esse amor não era distante ou exigente, como eu acreditava, mas pessoal e sacrificial, um amor que desce do céu para abraçar a alma em seu estado mais vulnerável. Não foi conquistado por rituais, orações ou jejum, mas oferecido livremente, avassalador em sua pureza e poder. Neste momento de verdadeira luz, finalmente entendi porque o islamismo havia ensinado que não poderia haver garantia de salvação. Tal garantia teria minado o próprio sistema de controle que mantinha as almas presas no medo e na luta sem fim. O paraíso islâmico, com suas promessas de prazer material e recompensas eternas, agora parecia trivial e vazio quando comparado à profunda realidade de estar na presença divina. O que eu estava experimentando superava qualquer coisa que pudesse ser oferecida por qualquer paraíso terrestre. Era algo muito mais profundo, mais transformador e mais poderoso do que eu poderia ter imaginado. Então, o momento do julgamento chegou, mas não era o típico entendimento islâmico de julgamento que eu havia antecipado, onde as boas ações de alguém são pesadas contra as más. Em vez disso, eu me via em pé em uma luz que era pura, não filtrada e esmagadoramente verdadeira, onde minha vida estava exposta diante de mim, vista através dos olhos do céu. Fui forçada a confrontar o peso de cada vez que levei alguém ao islamismo, acreditando que estava ajudando a encontrar o verdadeiro caminho para Deus. Agora, essa crença parecia um fardo imenso. Cada conversa em que defendi os ensinamentos islâmicos, convencido de que estava defendendo a verdade, trouxe ondas de profunda tristeza. Percebi que, sem saber, eu tinha desempenhado um papel na disseminação de um engano que manteve tantas almas presas na escuridão. Naquele momento, a verdade se tornou cristalina. Somente o cristianismo ortodoxo oferece o verdadeiro caminho para ver Deus. Todos os outros caminhos, não importa quão virtuosos possam parecer, levam ao inferno. Mas mesmo neste profundo momento de julgamento, experimentei algo que o islamismo nunca me ensinou: graça. Apesar dos meus muitos anos de participação cega em um sistema enganoso, o amor divino ainda me alcançou. Foi então que entendi porque o islamismo lutou tão veementemente para preservar o conceito da graça divina. Era uma ameaça direta a todo o sistema de salvação baseado em obras religiosas. Agora eu sabia que a salvação não é algo que ganhamos por meio de ações, mas sim um presente, dado livremente pela fé na graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo. Os seres que encontrei neste reino divino não eram nada como os anjos descritos nos ensinamentos islâmicos. Eles eram seres magníficos de luz, irradiando santidade, verdade e compaixão de maneiras impossíveis de descrever. Eles iluminaram para mim como as representações islâmicas de anjos foram projetadas para obscurecer sua verdadeira natureza, seu verdadeiro propósito. Esses seres celestiais não eram meros mensageiros de um Deus distante, eles eram mensageiros da graça e da verdade. Um deles se aproximou de mim, sua presença avassaladora com autoridade e compaixão, como se ele pudesse espreitar os recessos mais profundos da minha alma. Com sua orientação, me foram mostradas cenas da minha vida, momentos em que a luz de Deus tentou perfurar os limites da estrutura em que eu estava vivendo. Vi momentos de dúvida, perguntas que eu havia enterrado profundamente dentro de mim e encontros com cristãos cujas palavras eu havia descartado. Em cada um desses momentos, houve uma oportunidade de libertação, mas eu me afastei dela, sem saber da preciosa chance que havia deixado escapar. Eu vi o verdadeiro significado espiritual do meu trabalho como professora, a maneira como Deus me posicionou para interagir com indivíduos fora do sistema islâmico, criando assim oportunidades para que eu fosse exposta à verdade que eu tinha ignorado em grande parte. Rachel, minha colega cristã, que sempre tentou compartilhar sua fé comigo, apareceu sob uma nova luz. Agora eu entendia como o Espírito Santo tinha trabalhado através dela, me oferecendo vislumbres da verdade que eu tinha sido condicionada a rejeitar e descartar.
Então, o ser revelou algo que me abalou profundamente, como, embora minhas orações fossem direcionadas a Meca, às vezes elas rompiam barreiras espirituais e alcançavam o Deus verdadeiro. Esses momentos eram raros, mas criavam rachaduras no sistema enganoso, permitindo que um fragmento da verdade tocasse minha alma. Lembrei-me de um momento de profunda angústia quando, em um grito desesperado, gritei além dos limites das frases formais em árabe e alcancei algo real, algo que a estrutura islâmica não conseguia conter nem explicar totalmente. Em seguida, experimentei uma visão que revelou a verdadeira realidade espiritual por trás da peregrinação do Hajj que eu havia realizado fielmente. Vi milhões de almas circulando a Caaba na Terra, muitas delas buscando sinceramente a Deus, apesar de estarem presas em um sistema enganoso. Sua sinceridade abriu rachaduras de vulnerabilidade em seus espíritos, e foi nessas rachaduras que a verdadeira luz divina foi capaz de brilhar, apesar da escuridão que cercava o ritual. Isso explicou porque alguns peregrinos experimentaram despertares espirituais genuínos, mesmo dentro do contexto da prática islâmica. O amor de Deus, eu vi, poderia transcender até mesmo o maior engano e tocar os corações daqueles que sinceramente buscam a verdade. O peso dessa percepção pressionou fortemente sobre mim, enquanto eu começava a entender como esse sistema havia se desenvolvido, se espalhado e se adaptado entre culturas, mudando constantemente para manter seu engano fundamental. Eu vi como ele havia absorvido elementos da verdade de diferentes culturas, usando-os para parecer mais convincente enquanto simultaneamente afastava almas da verdadeira salvação. À medida que minha visão espiritual se expandia ainda mais, testemunhei a verdadeira natureza do que os muçulmanos chamam de fechar o coração. Era um mecanismo espiritual que se ativava sempre que surgiam perguntas que ameaçavam expor o engano no cerne do sistema. Vi como isso havia operado em minha própria vida, como o meu coração havia-se fechado automaticamente quando confrontado com evidências que contradiziam os ensinamentos islâmicos. Não era um processo consciente, mas uma característica profundamente arraigada da arquitetura espiritual do sistema de crenças. O ser que me guiava então revelou algo que me fez cair de joelhos espiritualmente, como o sistema havia explorado o desejo natural da humanidade por comunidade e pertencimento para apertar seu controle. Eu vi minha própria comunidade de mesquita, cheia de amizades ricas e calorosas, refeições compartilhadas e o profundo conforto de pertencimento. Essas conexões humanas genuínas foram usadas para fortalecer as correntes da escravidão espiritual. O medo de perder relacionamentos e o conforto de pertencimento impediam muitos de fazer perguntas, mesmo quando as dúvidas surgiam. Também vim a entender o verdadeiro propósito por trás das regras da modéstia islâmica. O hijab que eu usava com tanta devoção não era meramente uma cobertura física, ele funcionava como uma venda espiritual, criando uma barreira entre a alma e a luz divina. Para aquelas mulheres que usavam o vão completo, ele representava um nível ainda mais profundo de aprisionamento espiritual. No entanto, notavelmente, mesmo através dessas barreiras, o amor divino sempre foi capaz de alcançar os corações daqueles que buscavam sinceramente a verdade. Finalmente, vi como a ênfase que o islamismo colocava na memorização e recitação do Alcorão em árabe, mesmo sem entender seu significado, servia para ignorar a mente racional e incorporar a programação espiritual do sistema diretamente na alma. As belas melodias que sempre agitaram minhas emoções eram, na realidade, uma forma de codificação espiritual, projetada para forjar profundas conexões emocionais com o sistema, ignorando o pensamento crítico e a investigação. Por meio dessa revelação, passei a entender o quão intrincadamente tecida era a trama do engano e como ela havia influenciado cada parte da minha vida. Mas, nessa mesma presença divina, também percebi que o amor de Deus sempre esteve me alcançando, rompendo barreiras e me convidando a entrar na verdade.